No dia seguinte, estava o papai do pessoal reunido no canto junto com o presidente, e o Max chegou lá, brabo, e daí perguntaram o que foi para ele, que o Raiva sentiu que ele estava com uma raiva bem grande dentro dele. Daí ele disse que ele foi em um restaurante que ele havia marcado reserva, e quando ele chegou na porta, os seguranças barraram ele porque disseram que aquele restaurante não era para negros. Daí ele mudou a cor da pele dele para branco, daí os caras ficaram assustados. Daí ele disse se podia entrar agora, daí os caras ficaram meio agressivos com ele, mas aí ele disse que tinha reserva, e disse qual era o nome dele, daí deixaram ele entrar mesmo relutante. E daí, depois que ele saiu, os caras ficaram encarando ele com um olhar estranho, daí disseram que esse não era o lugar para ele, e que ele ficar mudando de cor não mudava o fato dele ser um marginal. Daí ele ficou tão bravo com isso, daí até que chegou a polícia e acabou prendendo ele por racismo. E daí ele disse que ficou muito indignado com essa situação, ainda ocorria até por aqui. E o presidente perguntou se isso ia acontecer com ele outras vezes. Ele disse que sim, que já havia passado por outros planetas que também eram racistas. E daí o presidente ficou surpreso de saber que isso não existia só na Terra. E aí contaram que havia também inúmeros mundos pelo multiverso que tinha também racismo. E o presidente resolveu falar a respeito disso, sobre ser uma coisa muito legal, que agora não permitiriam nada disso no país dele. E daí o registro disse que ele poderia contar a história sobre uma pessoa que era muito menosprezada pela sua cor da pele, mas fez coisas que nem ele um dia sonharia que conseguiria alcançar. E daí proporam ele falar no programa a respeito desse homem que ele havia falado. E daí, depois que fizeram, e relataram o incidente com o Max, e daí falaram a respeito sobre não aceitarem mais racismo no país, o registro começou a contar a história de um homem que ele era menosprezado por ser negro. Ele nasceu em uma fazenda de um planeta do Ciência Verso, e por lá havia uma escravidão dos brancos sobre os negros, que os negros eram considerados inferiores, como animais, que não tinham tanta inteligência, que só serviu para trabalhar mesmo em trabalho desumano. E ele ficava a vida toda dele só apanhando. De manhã ele levantava a base de chibatadas, de chicote. Quando ele ia comer, se ele demorasse mais do que eles queriam, acabar chicoteando ele. Ele trabalhava sendo chicoteado se ele pegasse leve no trabalho. E ele era colocado para dormir à base de chibatadas, que as pessoas sempre viviam menosprezando ele. Só que esse rapaz, ele tinha uma grande inteligência. Ele conseguiu resolver um problema de matemática que os patrões dele não conseguiram, já que ainda assim ele não recebeu nenhuma recompensa por isso, e ainda foi chicoteado bem mais, por ele ficar interferindo em umas coisas, e disseram que não era para ele falar nada sobre quem foi que resolveu isso. E ele vivia assim por muitos anos, até que teve um dia de manhã em que ele não foi acordar com chibatada, e viu que bem perto da onde ele costumava passar tinha um livro por lá, e quando ele abriu, viu que era instruções de como construir um homem que ele chamou de Homem de Metal, e viu lá várias instruções sobre como utilizar a energia, já que aquele planeta já tinha desenvolvimento tecnológico, só que ainda não estava muito avançado. E ele viu lá como podia fazer aquilo, e que aquele homem poderia ser usado como trabalhador no lugar dele, que poderia servir bem mais, foi o que ele concluiu. Daí ele pensou em mostrar isso para os patrões dele, só que aí ele percebeu que se mostrasse isso ele poderia levar muita chibatada e ainda poderia acabar perdendo isso. Ele viu que aquelas coisas lá, os materiais que eram necessários, ele poderia construir, e também que ele já tinha entendido muito bem e viu como era aquele negócio. Daí ele resolveu arriscar, e durante a noite ele começou a pegar peça por peça de um locais onde ele via abandonado para começar a construir aquilo. Ele passava noites acordado e ficava tentando replicar aquilo que ele viu, porque ele pensou que era um projeto que alguém havia perdido, que ele já havia visto outros parecidos, e resolveu testar construir, ter pelo menos mais alguém para trabalhar junto com ele. Até que dentro de um ano e alguns meses, ele conseguiu boa parte das coisas que eram necessárias para construir aquele homem de metal. Só que ele percebeu que estava faltando alguma coisa que era para servir de coração para ele. E daí ele viu nas instruções que tinha uma espécie de um cristal que precisava para colocar no centro dele para servir de coração. E daí ele viu as instruções lá sobre como colocar aquele cristal lá, sobre como deveria ser manuseado, porque o cristal era perigoso. Ele achou estranho até porque ele já havia visto aquele cristal em um certo lugar, e vendo também mais outras instruções que tinha lá, construiu uma coisa que aqui chama de tablet. Com isso ele conseguiu guardar mais informações, o que ele achou incrível, que não precisava mais ficar escrevendo em papel. E daí, quando ele conseguiu encontrar o cristal, ele teve que voltar rapidamente para o local onde ele trabalhava, porque ele percebeu que os donos dele estavam andando perto da onde ele estava à noite. Ele voltou, e daí, na próxima noite,
Ele resolveu acabar o projeto e colocou lá o coração do Homem de Metal. E utilizando lá o objeto que poderia ser chamado de tablet, ele acabou ativando. E daí ele ficou maravilhado. Ele nunca havia visto nada igual aquilo. E daí ele falou com aquele Homem de Metal, porque o Homem de Metal falou com ele, o que ele achou muito incrível, que nunca havia visto nada daquele jeito, e perguntou o que ele desejava. Daí ele disse que iria utilizá-lo para ajudá-lo nos trabalhos e queria apresentá-lo para os seus patrões. Me explicou mais algumas coisas sobre quem ele era, sobre de como ele era feito, e aquele Homem de Metal ficou só escutando e armazenando tudo. Daí deixou ele escondido até que num dia chegou várias pessoas por lá pela fazenda onde ele trabalhava. Então ele disse que tinha uma coisa para mostrar para os seus patrões. E daí ele trouxe o Homem de Metal lá, andando, e daí todo mundo ficou assustado com aquilo. E daí ele disse que aquele era o Homem de Metal. Ele próprio havia construído com umas instruções que ele achou caída por aí. E disse que ele seria o novo trabalhador da fazenda. Ele disse que foi ele mesmo quem construiu. E daí todo mundo ficou espantado com isso. E daí os homens que cuidavam de ficar vigiando ele perguntaram quando foi que ele teve tempo para fazer isso. Daí ele disse que quando ele estava dormindo. Mas ele disse que ele era bem forte, que poderia ajudar para minimizar mais os trabalhos e que ele poderia fazer a diferença no meio de tudo isso que ele estava passando. Ele poderia substituir os cavalos e até muitos carros que ele utilizava para carregar as coisas. Só que eles ficaram indignados com isso, disseram que nenhum homem negro conseguiria construir uma coisa tão incrível assim, falaram que ele estava mentindo. Só que o Homem de Metal falou que isso tudo era verdade. Daí ficaram surpresos com isso. E daí eles continuaram falando que isso não era verdade, que aquele homem não tinha capacidade para isso, que era um negro escravo, todo fraco, que não conseguia fazer nada direito. Só que aí ele lembrou todos eles que ele já havia feito tantas coisas incríveis, que ele conseguia construir tudo que eles pediu para ele, que ele sim conseguiu fazer aquele Homem de Metal. E se eles quisessem, eles poderiam ver ele próprio construindo um outro. Só que eles não quiseram dar ouvido e disseram para punir ele com muitas chibatadas, que ele se arrependesse o dia que ele nasceu. Só que aí o Homem de Metal segurou na mão do homem que estendeu o chicote para ele e disse que ninguém o machucaria. Daí o homem ficou com medo, então o Homem de Metal jogou aquele homem longe e disse que o próximo que tentasse tocar no seu criador, ele iria acabar com eles. Só que aí todo mundo começou a atirar neles com arma, só que aí nenhuma arma fazia efeito. Daí então ele atirou raios naquelas pessoas que acabaram caindo desacordadas. Daí o homem ficou bem surpreso que havia criado o robô e perguntou o que foi que ele fez. Daí ele disse que ele só estava desacordado, mas que esse tipo de gente não merecia a genialidade dele. E daí o escravo acabou saindo com aquele Homem de Metal de lá, porque sabia se eles acordassem, iriam acabar com ele. Então ele pensou que se o Homem de Metal conseguia fazer isso, ele poderia ajudar a libertar mais pessoas que estavam na escravidão. Então o Homem de Metal concordou com isso, e eles começaram a libertar vários escravos, prisioneiros de vários locais, que trabalhavam de forma desumana, até que foi um número tão grande, daí aquele homem se juntou com todos eles e disse como foi que ele construiu aquele Homem de Metal, que poderiam construir mais para garantir que eles pudessem ter segurança. Só que eles estavam meio com medo a respeito disso, que eles nunca haviam visto nada igual. Mas aí aquele Homem de Metal falou e disse sobre como eles poderiam mudar as coisas lá. As pessoas ficaram surpresas com isso, mas continuaram falando até convencer as pessoas a construir mais deles. E daí, com a liderança daquele jovem escravo, construíram bem mais daqueles homens de metal, e eles utilizavam as baterias de carro mesmo para alimentar eles com energia. E daí aquele jovem descobriu como obter energia da fonte natural, que era a estrela deles. E daí, utilizando algumas coisas que ele vê naquele papel que ele utilizou para construir o Homem de Metal, ele começou a desenvolver outras invenções. E os negros escravos só seguiam as instruções dele. Iriam construindo bem mais, até que eles conseguiram construir coisas que poderiam avançar por vários países e libertar bem mais escravos que existiam em várias partes daquele mundo. Até que conseguiram libertar todo mundo, pelo que eles analisaram, depois de vários anos. E daí até que, num certo dia, acabou olhando para o céu e viu que tinha estrelas que eram diferentes de quando ele costumava ver. E daí, quando ele construiu mais máquinas para vê-las mais de perto, descobriu que era outro mundo. E quando conseguiu ver eles mais de perto, viu que havia pessoas também naquele mundo, situações parecidas com o qual ele viveu. Daí ele concluiu que havia outros mundos, mundos que precisavam dele. E daí ele, usando sua inteligência, conseguiu construir naves que poderiam sair do seu planeta depois de vários testes. Ele começou a sair e viajar por diversos mundos para poder ajudar a libertar eles de problemas que eram causados por escravidão. Até que ele, num mundo, ele descobriu que havia não só esses mundos no universo dele,